Irmãos queridos, bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana da Barra e aqueles que nos acompanham das mais diferentes regiões do Brasil. Graça e paz a todos. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção dos que me ouvem nessa manhã encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Eu sei que esses dias não são apenas dias de crise econômica, de crise sanitária, de crise política. São dias também de crise teológica, de crise filosófica, de crise existencial. Porque nós olhamos para uma pandemia como essa, que atinge a vida de todos os seres humanos e que tem causado morte de cristãos e não cristãos, e somos remetidos para uma antiga e persistente pergunta: qual é o sentido da vida? Qual o propósito da história? Afinal de contas, o que Deus quer conosco, se é que há um Criador? Romanos, capítulo 1, verso 18, nos apresenta o ponto de vista cristão sobre as desventuras humanas, vamos assim dizer, debaixo do sol. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Que a partir de agora o Espírito Santo nos auxilie, projete luz sobre essa passagem e nos ajude a extrair dela o que possa comunicar direção para as nossas vidas, de maneira que conheçamos a verdade e provemos do poder libertador da aplicação dessa verdade na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser integral. Essa passagem começa por nos apresentar um conceito difícil de ser digerido pelo homem moderno. Porque o homem moderno já tem dificuldade de crer na existência de um Deus criador, de um ser infinito pessoal por trás do universo, da criação, da sua e da minha existência. Agora, quando nós acrescentamos ao fato existência de Deus, a presença desse sentimento que nós seres humanos conhecemos muito bem, essa teologia se torna motivo de revolta para aqueles que têm dificuldade de ver a vida a partir da visão cristã de mundo. Porque ela fala de um Deus indignado, de um Deus possuidor de um sentimento que para nós seres humanos está por trás das guerras, das revoluções sangrentas, das separações entre marido e mulher, dos conflitos que nós enfrentamos dentro da sociedade e dos nossos próprios lares. Contudo, como ressalta o teólogo britânico John Stott, a ausência desse sentimento pode denotar fraqueza de caráter, até mesmo perversidade quando se trata de seres humanos. E sem a mínima dúvida, quando nós pensamos num Deus ao qual servir e amar. Porque esse sentimento, ele não precisa ser fruto de capricho. Esse sentimento não tem que estar necessariamente associado ao egoísmo. A sua manifestação não tem que necessariamente ser destemperada, ilógica, injusta, e fazendo, portanto, com que a correção da injustiça represente a prática de uma injustiça ainda maior. No que tange ao ser de Deus,
A Bíblia, de fato, o apresenta como um ser que manifesta na sua relação com os homens o seu desprazer, o seu descontentamento, a sua indignação. Pode parecer, e de fato é, difícil para você anunciar a existência desse Deus para o seu amigo não cristão. Agora, o que nós não podemos é negar que, por uma questão de honestidade intelectual, e não apenas isso, até mesmo do ponto de vista de uma pré-evangelização, do anúncio de uma mensagem que prepara as pessoas para ouvirem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar sobre a ira de Deus é imprescindível. A Bíblia fala de um Deus, a Bíblia fala de um Deus que faz oposição ao mal. Não é apenas um Deus que sente indignação com o mal, ele emite notas de que ele reprova aquilo que os seres humanos fazem. E isso é expressão de amor. Porque quando Deus age, ele age com todo o seu ser. Não falta simetria no caráter de Deus. Em nós, sim. Nós sempre somos seletivos nas causas que abraçamos. É uma coisa impressionante. Como que damos um tratamento rigoroso para um e somos condescendentes com outro. Eu, como pastor, olha, em raríssimas ocasiões no meu ministério, eu vi o compromisso com a verdade vencer o vínculo de sangue. A preferência pessoal. E nos últimos dias, a paixão ideológica. Como que nós somos tendentes a chamar de ira santa o que é pecado, de justiça, o que se trata de uma rematada injustiça, de um compromisso com as Sagradas Escrituras, que nada mais representa do que um compromisso com a nossa interpretação pecaminosamente condicionada das Sagradas Escrituras. Agora, com Deus não é assim. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, está falando de um ser que, mesmo quando manifesta concretamente a sua repulsa ao comportamento humano, continua sendo um Deus de amor. E o que ele faz não é fruto de destempero, nem representa a necessidade de supressão do seu amor, a fim de que um sentimento de vingança prevaleça. Tudo é moderado, tudo é justo, e com o propósito de revelar o caráter de Deus e levar a nós, seres humanos, a uma mudança de vida. A ira de Deus se revela do céu. Há evidências nesse planeta de que esse Deus nos ama, de que esse Deus tem impressionante interesse pelo nosso bem-estar. Eu não sei quantos que estão me ouvindo que moram na região metropolitana do Rio de Janeiro. E não sei em quantas cidades mais do Brasil está ocorrendo o que nesses últimos dias a natureza tem oferecido a nós brasileiros. E no caso aqui de quem mora no Rio, a nós cariocas. As manhãs de outono estão absolutamente encantadoras. O céu de um azul suave, o ar fresco, lá onde eu moro, os pássaros cantando, e para mim o que tem sido difícil de conciliar nesses dias, e eu tenho que confessar isso a você, é a beleza desses dias de outono, as noites frescas. Esses dias eu acordei de madrugada,
e entrei no meu banheiro e, para minha surpresa, encontrei a minha filhinha de 9 anos, ajoelhada, em cima da pia, olhando pela janela do banheiro para o sol que nascia. Era mais ou menos 5 e tal da manhã, o sol nascendo, e ela dizendo: vem papai, vem aqui ver que maravilha, que dia lindo que está nascendo. E nesse cenário de pessoas morrendo, sendo enterradas, famílias enlutadas, e milhões de brasileiros dentro de casa, vendo seu patrimônio cair, sujeitos às mais diferentes pressões psicológicas. Que paradoxo! A Bíblia, ousadamente, tenciona nos oferecer uma resposta. É uma possível resposta, entre as muitas que podem ser dadas, para o fato de que há sinais evidentes do amor de Deus na criação. E que, devido ao comportamento da natureza e o que acontece com os nossos próprios corpos, já que podemos até passar pela vida sem contrair o coronavírus, mas todos nós já nascemos contaminados pelo vírus da morte. Então, de um lado, um Deus que espalhou bilhetes nesse planeta com a frase: eu amo vocês. Isso nós vemos numa manga rosa, nos ipês que eu tenho lá em frente à minha casa. Isso nós vemos no sorriso de um filho, sem querer ficar aqui de pieguice. Isso nós vemos na vida, nos prazeres que esse planeta nos oferece. Mas, ao mesmo tempo, é o planeta dos tsunamis, é o planeta dos furacões, é o planeta dos terremotos, o planeta das pandemias. A Bíblia, portanto, tenciona projetar luz sobre o que vemos nesse planeta e que parece indicar que o curso da história não tem sentido, que nós estamos entregues ao acaso e que Deus não tem tanto interesse assim pela nossa felicidade, ou então é um Deus por demais predisposto à ira, um Deus de sangue quente, um Deus sanguíneo. Quando a Bíblia fala sobre essa ira que se revela do céu, é uma manifestação, note bem, não é um Deus que perdeu o controle dos seus sentimentos. Está falando de algo que, quando nós presenciamos, nos leva a crer que, se o mundo tem um Criador, pode ser que esse Criador esteja indignado com os seres humanos. É a ira que se revela do céu. É uma intervenção divina. É algo universal. São sinais em todo o planeta. E aqui falo do cristianismo bíblico, das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. São sinais de que esse Deus está chamando a nós, seres humanos, para o arrependimento. Aí talvez você esteja perguntando: mas, pastor, isso é razoável? Faz sentido? Nós, sabe uma coisa como essa? Nós já vivemos uma vida difícil, curta, incerta, expostas vidas expostas aos mais diferentes males. E aí vem o cristianismo dizer que esses males são infligidos pelo próprio Deus. Pois bem, Paulo não fala apenas e corajosamente, de modo diferente de muitos pastores, que estão olhando para essa pandemia e, para tentar justificar a Deus, para tentar fazer com que pessoas continuem acreditando num Deus de amor. Amigo querido, apresenta, na perspectiva de fazer uma teodiceia, uma defesa dos procedimentos de Deus, acaba apresentando um Deus
indigno do nosso amor. Pois se Deus não tem a mínima relação com o que está acontecendo nesse planeta, se tudo isso o pegou de surpresa, se todo esse sofrimento pelo qual nós estamos atravessando, que estamos experimentando na carne e na alma, não estão incluídos num plano santo, sábio, justo, nós não temos mais um Deus. Nós temos um super-anjo, um ser que está entre Gabriel, Miguel e o Jeová do Antigo Testamento, e que o Senhor Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Porque se o mundo tem um Criador, se a Via Láctea, o sistema solar, foram formados por um ser que pensa, um ser que delibera, um ser que age de acordo com aquilo que ele determinou, nós estamos diante de um ser, pelo menos, poderosíssimo. Esse conceito teológico elimina a teologia clássica. A teologia clássica apresenta um Deus onipotente. O que é um Deus onipotente? Não é um Deus que pode fazer todas as coisas, porque há coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode fazer nada contrário ao seu caráter. E ele não pode fazer aquilo que é inerentemente impossível. Ele não se dedica à prática de idiotices. Quando a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, o que a Bíblia está com isso querendo dizer é que Deus é onipotente. Ele exerce completo controle sobre aquilo que ele criou. Se não é assim, se ele perdeu o controle da situação, nós temos que admitir, que reconhecer, que no início ele deliberou que assim seria. E por ser inteligentíssimo, ele era capaz de antever o que aconteceria num planeta habitado por seres criados à sua imagem e semelhança, e livres, e de tão livres que haveriam de se tornar, nem o próprio Deus, querendo salvá-lo, poderia redimi-los, e entregues às leis da natureza. E esse Deus, portanto, na gênese do universo, olhando para tudo isso e dizendo, esse é o risco que eu corro. Pais vão enterrar seus filhos, sem nenhum sentido. Filhos enterrarão seus pais. Como poderiam não ter enterrado? Porque eu vou apostar, eu vou criar as leis que sustentarão e viabilizarão a vida nesse planeta, e vou colocar o homem no seu seio. Espero que dê tudo certo. E vou tentar, durante o caminho, quem sabe, arrumando uma coisa ou outra. Se Deus não é digno do meu amor. Mas talvez você esteja perguntando, mas Antônio, como inserir tais e tais fatos nesse conceito de soberania divina que você está enfrentando? Eu tenho problemas. Eu tenho problemas. Agora, veja só. Nós estamos lidando com fatos, nós não estamos inventando teologia. A intenção é expor o que as Sagradas Escrituras afirmam. E muitos, na tentativa de justificar a Deus, de fazer correções na Bíblia, acabam nos remetendo para o impossível, para o inimaginável. E, me permita dizer, para o ridículo. Olhe, por exemplo, para uma doutrina como a doutrina da eleição. Então, quer dizer, nós vivemos num mundo de desigualdades. Há desigualdades sociais. Pessoas nascem também com aptidões diferentes. Umas são mais ligeiras, outras são mais lerdas. Umas têm um cérebro melhor do que as outras. Isso é um fato da vida. Como explicá-lo? Eu não sei, eu não fui habilitado a dar uma explicação do porquê das desigualdades inatas entre os seres humanos, que são aprofundadas pelas desigualdades econômicas, políticas e sociais. Mas o fato é que há desigualdades
das mais diferentes espécies, e entre elas as desigualdades de apreensão da verdade, de nível de conhecimento de Deus, de encanto por Deus, de desejo de servi-lo. Então a Bíblia fala que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Que Esaú e Jacó estavam no ventre de sua mãe e aprove a Deus transformar Jacó em Israel. Que havia as mais diferentes nações espalhadas pelo globo terrestre nos dias de Abraão, e Deus decretou criar um povo para si, chamado Israel, e que Deus escolheu esse povo para se manifestar a ele como não fez a nenhuma outra nação. Isso não é assunto simplesmente de fé, isso é evidência empírica. Tente encontrar nas demais nações do passado algo como os Salmos de Davi, ou o discurso dos profetas, enquanto Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias estavam profetizando contra as injustiças do seu tempo. Havia tribos aqui na América Latina praticando o ritual de antropofagia. Próprio Israel foi enviado por Deus para ocupar Canaã, porque os cananeus praticavam um ritual absolutamente abominável para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todo filho primogênito era imolado a fim de que fosse obtido o favor de Moloque. E aí então você encontra um Deus dizendo para o seu povo, naqueles dias, eu não chamei para isso. Jamais vou pedir de vocês a prática do que vem viabilizar as suas vidas, do que é irracional, do que é mesquinho, do que é canalha. Vocês estão lidando com um ser santo. Um ser santo. Então, muitos nessas horas, por não entenderem o porquê de Israel, e não uma outra nação qualquer, porque Jacó, e não Jacó e Esaú, ou Esaú no lugar de Jacó, porque não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, tentam afirmar que Deus antevê as boas obras dos homens, que alguns, por algum motivo, vão nascer com o coração melhor do que outros, e que Deus, portanto, em razão desse mega caso, esse é o grande acaso da vida, é o grande acontecimento. Quer dizer, você é cristão, se você está me ouvindo, tem entendimento dessas coisas, vive uma vida de amor, ama a Deus, ama o próximo, você é um sortudo. Você nasceu com uma natureza melhor do que outras pessoas que você conhece, e aí Deus decidiu salvá-lo. Quer dizer, você tenta resolver um problema, que é o problema de por que todos os seres humanos não foram salvos, e apresenta uma resposta que torna a história da sua vida um mega caso. Quer dizer, não há mais espaço para você cair de joelhos e dizer o que o apóstolo Paulo declara em Gálatas capítulo 1. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, aprouve revelar seu Filho em mim. O mesmo, portanto, acontece com relação a essa pandemia. Você dizer, e eu tenho insistido isso desde o início do distanciamento social e daquela tomada de compreensão que a humanidade haveria de atravessar um dos piores momentos da sua história. Pelo menos para a minha geração, eu nunca vi nada igual. E o que eu tenho dito desde o início, você dizer que Deus não está no controle, que é inadmissível usar um verbo como esse, que Deus não controla nada, porque um Deus de amor não pode permitir que pessoas passem pelos sofrimentos que a espécie humana está enfrentando. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, seja qual for a sua teologia, você terá que, na gênese desse planeta,
no dia em que essa obra foi encerrada, divisar um ser inteligentíssimo e capaz de antever tudo o que aconteceria. E eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras, que dizem que não cai um pardal, isso é boca do Senhor Jesus, não cai um pardal do céu sem a permissão do Pai. Tenho problemas com essa doutrina? Inúmeros. Mas é aquilo, quem não se tornar criança não vai entrar no reino dos céus. Aí talvez você esteja dizendo, pastor, essa resposta serve para tudo. Mas me apresente um caminho melhor. Não há outro. Você e eu, todos os filósofos de todas as gerações, sempre haveremos de lidar com questões para as quais não há resposta racional. Exceto se nós acreditarmos na autoridade de quem fala e que se apresenta a nós em termos tais que exige a nossa anuência intelectual, embora aquilo que esteja declarando se nos afigure como incompreensível. Quem procura compreender para crer é o filósofo. Cristão se comporta como criança. Veja só, não é um chamado para ser tolo, para não usar o cérebro, e usar o cérebro até onde o cérebro puder ir. Significa você crer na autoridade do Pai. Saber que o Pai é confiável, embora você não entenda os seus procedimentos. Repito o que eu já disse em tantas ocasiões nas minhas pregações, citando o famoso pregador galês Martyn Lloyd-Jones. Não há nada que mais nos faça tropeçar na relação com Deus do que a sua inescrutabilidade. O fato de que nós não entendemos os seus caminhos e não vamos entender. Ele é Deus, nós somos homens. Eu não entendo nem mesmo a forma como eu me relaciono com a vida, como eu me comporto. Frequentemente eu levo sustos comigo, sem entender o funcionamento da minha alma, o meu eu, como foi formado e por que eu tenho certos desejos e outros não. E eu vou entender o que criou Andrômeda. E que nesse momento sustenta o meu batimento cardíaco, eu só não fiz um aneurisma 1 minuto atrás, porque a mão soberana dele me sustenta. Então, a Bíblia diz que ele é soberano, e não apenas isso, a Bíblia diz que ele manifesta no tempo e no espaço a sua indignação. O que é isso? Ele emite notas, de modo que os seres humanos tomem conhecimento do fato de que não estão vivendo uma vida agradável aos olhos do Criador Santo. É isso que o apóstolo Paulo declara nesse verso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, observe o que o apóstolo Paulo está dizendo nessa passagem. Ele está falando de um sentimento presente no ser de Deus. Agora, veja só, deixa eu abrir um parênteses aqui. Calvino diz que a revelação do Antigo e do Novo Testamento, as Escrituras, podem ser comparadas a uma babá se comunicando com uma criança. Então, a Bíblia está repleta de antropomorfismos, de Deus sendo apresentado como se comportando como um homem, a fim de que nós, seres humanos, possamos entender algo do seu ser e dos seus atributos. Por exemplo, a Bíblia o apresenta na perspectiva de nos ajudar a entender o que ele sente por nós como um pai. Então, essa linguagem que a Bíblia usa, ele é um pai. É Deus pegando algo das nossas relações interpessoais, dos nossos sentimentos, da forma como nós vivemos, daquilo que nos é inato, e dizendo o seguinte: olha, é isso o que eu sinto por vocês. É um antropomorfismo. Porque não tem amor de pai nesse planeta que possa ser comparado ao amor que Deus tem pelo seu povo. Portanto, a Bíblia declara que a ira de Deus se revela do céu contra toda
a impiedade e injustiça dos homens. Por que ele é encontrado irado? É um antropomorfismo. De certa forma, dizer que Deus se ira é indigno da sua glória. Se nós atribuímos esse sentimento a Deus de acordo com aquilo que nós sentimos nos piores momentos, em que nos comportamos com ira por fruto de capricho, porque o nosso direito foi violado, enquanto que nós não nos sentimos irados quando o direito do próximo foi violado. Ficamos irados por sermos vítimas de alguma injustiça. Mas quando numa operação policial, como houve no Salgueiro, em São Gonçalo, um garoto de 18 anos, evangélico, filho de evangélicos, morre daquela forma, cadê a nossa ira? Essa não é a ira de Deus. A indignação de Deus é simétrica. E Deus manifesta essa indignação não por ser atingido na sua honra, na sua glória, ou em razão do nosso comportamento, está em vias de perder algo, mas porque ele é santo, santo, santo. Ele não pode agir de modo diferente. E o apóstolo Paulo declara que essa justa indignação que se manifesta dos céus é fruto do comportamento ímpio e injusto dos homens. Martin Lloyd Jones, no seu comentário sobre a carta aos Romanos, nos chama a atenção para a ordem das palavras: impiedade e injustiça. Primeiro vem a impiedade, depois a injustiça. O apóstolo Paulo não fala em que os homens, veja só, ele não declara que a ira de Deus se revela do céu contra toda injustiça e impiedade, mas sim contra toda impiedade e injustiça. Porque a palavra impiedade se relaciona ao modo como o homem se relaciona com seu Criador. Quem é o ímpio? O ímpio é quem brinca com os céus. O ímpio é quem trivializa a sua relação com Deus. O ímpio é quem tenta domesticar a Deus. O ímpio é quem nega até mesmo a existência de Deus, privando-se de todo sentido para viver, a fim de dar vazão a uma paixão pecaminosa. O ímpio, portanto, faz o que faz sem considerar a Deus. Ele não se preocupa com aquilo que preocupava Cristo. Está lembrado da história? Jesus, em Samaria, conversando com a samaritana, seus discípulos chegam, experimentam surpresa por verem o Senhor Jesus por volta de meio-dia conversando com uma mulher. E aí, então, vão à cidade para comprar alimentos, provisão para a jornada, voltam, e aí essa cena sobre a qual estou falando, ficam surpresos de ver Jesus conversando com a mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, e um homem também conversar com uma mulher, sabe, naquelas circunstâncias era uma coisa inimaginável. Eles oferecem pão ao Senhor Jesus, que usa daquele momento de demanda de pão, de alimento, de uma metáfora, que fala sobre o que movia a sua alma. E é fato que aquilo que sobejava nele, falta na sua e na minha vida. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é o oposto de uma vida ímpia. Veja, o ímpio, ele não está necessariamente envolvido com os pecados mais escabrosos que possamos conceber. Ele pode ter até uma vida, do ponto de vista da moral de classe média, correta. O que lhe falta é afeto pelo Criador. Ele não vive para fazer Deus sorrir. Impiedade. E é claro que quando o homem não está corretamente relacionado com Deus, quando ele não tem essa motivação maior,
que é a motivação de viver para a glória de Deus, que faz, portanto, com que ele entregue o seu Isaac a Deus, relativize os seus interesses pessoais, a fim de, através da sua vida, revelar o caráter de Deus. Isso, é claro, vai desaguar na prática da injustiça. E a injustiça, entre outras definições que eu poderia apresentar, tem como característica, à luz da Bíblia, não darmos ao próximo aquilo que lhe é de direito. Quando nós nos comportamos de maneira injusta, quando suprimimos da vida do próximo aquilo que deveríamos lhe dar. E isso envolve também a nossa relação com Deus. Quando nós mantemos uma relação injusta com Deus, quando não damos a Deus a honra que lhe é devida, quando a nossa relação é injusta com o próximo, quando não damos ao próximo o amor que lhe é devido, e o amor que dele exigimos. Exigimos solidariedade, e quando nós não damos solidariedade, nós estamos sendo injustos. Exigimos que ninguém viole os nossos direitos, e quando ignoramos o direito do próximo, nós estamos sendo injustos. Não estamos dando a ele aquilo que lhe é devido. Pegue essas duas palavras, impiedade e injustiça. Pense em tudo que elas representam. Elas representam o pastor transformando a igreja em comércio, diluindo o conteúdo do evangelho para se tornar conhecido, mais preocupado com o seu bolso do que com a verdade. Pense nisso. Pense na impiedade, na quantidade de crimes praticados em nome de Deus, a ponto de religiosos, com a Bíblia nas mãos, terem matado o próprio Cristo. Agora pense também naqueles que negam a Deus e nas atrocidades que foram capazes de praticar. Pense no homem como Ho Chi Minh. Pense em Stalin, na antiga União Soviética, no marxismo stalinista daqueles dias. Pense na Sibéria, nos gulags, na quantidade de crime praticado em nome da negação de Deus e, consequentemente, da existência de valores morais absolutos. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. Outro dia, não sei em qual livro eu li, uma pessoa descrevendo uma cena de um campo de concentração na Segunda Guerra. Uma mãe entrando numa câmara de gás com sua filha, chegando para o soldado nazista e perguntando a ele: o senhor não se compadece dessa criança? O senhor não sente tristeza por colocá-la dentro dessa câmara de gás? E é claro que muitos fazem isso porque domesticaram a Deus. Fazem isso porque creem que Deus endossa a hediondez dos seus atos, enquanto que outros simplesmente estão certos de que não haverá um juízo final e que não há no cosmos alguém a quem devam prestar contas. Pense nisso. Os ímpios. Os que mataram em nome de um Deus transformado em diabo. Os que mataram a partir da negação de um Deus capaz de se irar e julgar criminosos. Ímpio. Pense no ímpio. Pense agora no injusto. Pense na pessoa que, por ser ímpia, pratica obras de injustiça. Eu tenho mencionado, assim, nos últimos sermões, dois dados que me impressionam. Eu quero pedir perdão a vocês, a você que me ouve, por repeti-los. Um dado do século XX, que foi o século de maior prosperidade de toda a história da humanidade. Nós nunca vivemos tão confortavelmente, a ponto de qualquer cidadão da classe média
viver uma vida que os reis da Idade Média não conseguiam sonhar. Contudo, como nos lembra Eric Robensbaum, no século XX, nós matamos, nós seres humanos, cerca de 180 milhões de membros da nossa espécie. Você sabe o que é isso? Quer dizer, essa pandemia não foi ainda capaz de fazer o que nós fizemos uns com os outros. Se você somar a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Camboja, se você somar tudo isso, as guerras civis na América Latina, os movimentos revolucionários na África, soma tudo isso, dá de 160 a 180 milhões de seres humanos que tiveram a vida interrompida pelo seu semelhante. Como resultado da Revolução Industrial, levada a cabo a partir do século XVIII na Inglaterra, conseguimos produzir tamanha quantidade de alimento nesse planeta, que pela primeira vez nós estivemos diante da possibilidade de erradicar a fome no mundo. Pela primeira vez, a espécie humana teve em mãos condição de impedir que seres humanos morressem de fome, que não era possível no passado. Você vê nas Sagradas Escrituras, o povo de Israel deixando sua terra, indo para o Egito para não passar fome. O profeta Ágabo profetizou nos dias da chamada igreja primitiva, da igreja do primeiro século, que uma grande fome viria sobre o mundo, o que levou os apóstolos a se mobilizarem para que doações fossem feitas à igreja de Jerusalém. O impressionante é saber que em todas as fomes coletivas, nos declara Amartya Sen, economista indiano, ganhador de prêmio Nobel, em todas as fomes coletivas que houve nos últimos anos, havia oferta de grãos, de alimento suficiente para suprir a necessidade de todos os seres humanos. Aí eu pergunto, qual é a razão das guerras? Qual é a razão da desigualdade, da fome? Essa semana, foi anteontem, eu fui no Jacarezinho, e pela infinita bondade de Deus, nós fechamos uma parceria, o Rio de Paz fechou uma parceria com o Burger King, nós vamos distribuir agora, a partir da primeira semana de junho, mais de 150 mil hambúrgueres. Eu acho que o plural é hambúrgueres, né? Ou hambúrgueres, eu acho que é hambúrgueres. Vamos distribuir nas favelas da região onde nós trabalhamos. Manguinho, Jacarezinho, Mandela, Arará, aquele povo ali. Né? E fechamos uma parceria com o Ticket Alimentação. Então, agora, em vez de nós levarmos cestas básicas, nós levamos um ticket no valor de R$150, pode ser até mais. De maneira que o morador de comunidade faz a sua cesta básica. Ele escolhe no mercado aquilo que ele quer comprar. E se ele quiser comprar carne, ele vai poder comprar carne. O que não nos era possível em razão do fato, óbvio, da carne ser perecível, poder apodrecer. E, portanto, as nossas cestas não vinham acompanhadas de proteína. Pois bem, qual foi a minha experiência essa semana numa favela chamada Mandela? Chegar na casa de uma senhora, quando ela abriu a porta, já me bateu o desespero. A umidade, a carência de sol, de circulação de ar, o odor fétido. E quando eu estendi na direção dela o cartão, que é como um cartão de crédito, explicando para ela o que ela poderia fazer com aquele cartão, e o que nos movia a ajudá-la, ela desatou a chorar. E aos prantos, disse a seguinte coisa: não havia mais comida na minha casa. Isso foi um milagre de Deus. Bom, por que isso acontece no nosso país? Eu andando pela comunidade, eu andei 2 favelas essa semana, 2 ou 3 favelas, um mar de gente desassistida.
de pessoas desempregadas e que não estão recebendo nenhuma ajuda, seja da prefeitura, do governo do estado do Rio de Janeiro ou do governo federal. Por que assim? Por que assim? Por que enquanto nós estamos com a despensa cheia, e tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão até celebrando o distanciamento social, não é claro do ponto de vista do sofrimento que está representando para todos, mas do tempo que estão podendo ter para a família no conforto do seu lar com a despensa cheia. Por que assim? Por que assim? Porque essa desigualdade é inerente à vida. No nosso caso, no caso da nossa geração, é falta de amor mesmo. Porque não faltam recursos para suprir a necessidade de todos. Por isso que o apóstolo Paulo declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Dos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Dos seres que conhecem o caráter de Deus. Dos seres que são portadores daquilo que João Calvino chamava de semen religiones. Que tem a semente da religião. De seres, portanto, que não precisam frequentar uma universidade, ou passar pela escola pública, ou ser instruído em classe de escola dominical, para saber o que deve fazer pelo próximo. Basta ler o seu coração. Basta você fazer pelo próximo aquilo que desde criança você exige que todos façam por você. Seres humanos. Deus. Um Deus irado. É razoável essa ira? À luz dessa passagem. À luz dessa passagem. Amigo, olhe para esse planeta. Olhe para esse planeta. Eu sei o que é Freud dizer, que muitas vezes podemos viver em sociedades que sobrecarregam o ego. E que esperam do ego que o ego não pode dar. Jesus falou sobre isso. Dizendo que as instituições religiosas podem botar fardos pesados sobre os ombros dos homens. Que os pastores, os padres, os rabinos, os imãs, não estão dispostos a nem com o dedo tocar. Isso é possível. Agora, por favor, você dizer que é sobrecarregar o ego, pedir que o homem seja justo, que trate o próximo com misericórdia, que não torture o seu semelhante, que não o ignore na sua dor quando ele clama por socorro. E por isso a Bíblia declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E aqui eu concluo. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito sério. E nessas horas, me permita fazer aqui uma digressão, nessas horas é como que a digital divina é encontrada nas Sagradas Escrituras, porque como que tudo isso é profundamente racional, é a única explicação para a vida. Não há outra. Aliás, eu diria o seguinte: eu não conheço texto filosófico mais profundo do que os capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos. É impressionante. Eu diria que são as lentes desse óculos, ou desses óculos chamados Palavra de Deus, que nos permitem entender a vida. É como diz o grande C.S. Lewis: eu acredito no cristianismo como eu acredito. Aqui a citação não vem com perfeição, tá bom? É quase uma paráfrase, mas o sentido é esse que eu vou dar. Eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Não porque eu possa vê-lo, mas porque através dele eu consigo enxergar todo o resto. E é isso que Romanos 1,18 faz por você e por mim. Ele nos permite entender alguns fatos. E que precisamos saber aquilo que sobre eles Deus tem a nos falar
a fim de que a nossa vida tenha significado. Então, preste atenção no que o texto está dizendo, aqui eu vou terminar. Mas, por favor, a compreensão dessa passagem é central para que você entenda os procedimentos de Deus e não veja Deus como um Deus caprichoso. Veja só, primeiro nós temos a ira de Deus. Isso é um negócio, vamos assim dizer, acachapante. Um ser todo-poderoso indignado. A Bíblia chega ao ponto de dizer, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim. Olhe para a Alemanha de Hitler. Olha a Alemanha invadindo a Tchecoslováquia. Olha a Alemanha invadindo a Polônia. Olha a Alemanha invadindo a França. Olhe para os campos de concentração. 60 milhões de pessoas mortas. Bom, até que chegou o dia que as tropas da União Soviética entraram em Berlim. Não ficou pedra sobre pedra. É sobre isso que a Bíblia está falando. Ao homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. É o que a Bíblia nos ensina. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Impiedade e injustiça dos seres humanos. Deus, seres humanos, o Criador, a criatura. O infinito, o finito, o eterno, o contingente. Meu Deus. O único, o imortal, o imutável, o infinito, o autoexistente, o independente e o que defeca e urina. E que está trancado dentro de casa para não morrer contaminado por um inimigo que ele não consegue ver. É razoável isso? Por que esse ser todo-poderoso tem que lidar conosco dessa maneira? Bom, nesse momento, nós temos dois caminhos. Um caminho é dizer o seguinte, você e eu, nós somos uns idiotas, nós somos uns débeis mentais. Pior do que isso, nós somos uns autômatos. Nosso comportamento foi totalmente programado pela natureza. Não há livre arbítrio. Nós, quer dizer, quando decidimos em razão de pressões, de fatores condicionantes produzidos pelo acaso. Então acabou, eliminou totalmente. Acabou os conceitos de dignidade humana. Ou então as nossas decisões são fruto da química do cérebro ou do inconsciente. Então muitos tentam fazer isso. Eliminar a responsabilidade humana. Dizer, portanto, que o homem não é responsável pelas suas ações. Ou que o homem não teria como se comportar de uma outra maneira. E aí vem a Bíblia e apresenta esse dado. Impressionante. Eles suprimem a verdade pela injustiça. Isso que é uma coisa impressionante. Eu, essa semana, acabei de ler a recordação da Casa dos Mortos, que retrata os 4 anos que Dostoiévski passou numa prisão na Sibéria. É uma coisa impressionante. A descrição que ele faz dos tratamentos impostos pelo Estado soviético àqueles que se encontravam sob a sua custódia nos presídios da Sibéria. É o que não tem propósito. É a tortura pela tortura. É o prazer em levar à agonia os seres humanos. Pessoas, então, eram disciplinadas com 1.000 chibatadas, 1.500 chibatadas. Quando não aguentavam mais, eram mandadas para um hospital do presídio. E ali elas eram tratadas, e assim que as costas começavam a cicatrizar,
voltavam para terminar a sessão de chibatada. Dostoiévski fala da sopa sendo distribuída com barata boiando. Por que isso? Por que isso? Isso que é incrível. Isso que é incrível. Nós somos capazes de fazer isso com o próximo. E tem gente que, diante dessas cenas, baba por ver o chamado criminoso passar por essa espécie de suplício. E esse mesmo que baba diante da tortura, do sofrimento, desse inferno que o homem criou para o próximo, é o que olha para uma passagem como essa e diz: isso é injusto. Mas a Bíblia diz que esse tratamento que Deus dá é o tratamento que Ele dá a seres humanos que se comportam de modo consciente. Eles suprimem a verdade. Eles conhecem a verdade. Que eles não podem ser injustos com o próximo. Que eles não podem viver em impiedade. Eles suprimem a verdade. Não é que eles não conheçam a verdade, não é que a verdade não exista. Aliás, todo o edifício da soteriologia, da doutrina cristã sobre a salvação, está estribado sobre essa afirmação. Os seres humanos são responsáveis, os seres humanos se comportam de modo consciente, não são ingênuos. Eles conhecem a verdade, mas suprimem a verdade, eles sufocam a verdade. Eles não permitem que a verdade se manifeste, porque caso a verdade venha a se manifestar, caso se vejam diante dela, se sentirão condenados. Condenados. Por isso que o que a Bíblia está deixando subentendido aqui é que nós somos visceralmente mentirosos. Entenda isso. Somos mentirosos. Nós lemos a Bíblia a partir desse princípio da mentira. O tempo inteiro tentando converter a Bíblia, o planeta, o próximo, aos nossos interesses pessoais. Suprimem a verdade. E aí então, o que acontece? A natureza começa a gritar, se manifestar. Como diz Jonathan Edwards, no seu famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, parece que a natureza não dá com prazer o fruto da terra, a fim de alimentar o homem, de modo que dá energia auferida pela ingestão do pão que lhe chega à mesa, pela graça de Deus, através da ordem criada, use dessa energia para a prática do que é perverso. Mas a Bíblia não fala apenas sobre isso. Eu vou até aqui fechar a minha Bíblia, porque se deixar não termina essa pregação, que esse tema me toca profundamente. A Bíblia diz que, em meio a tudo isso, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. Impressionante isso. A ira de Deus se revela do céu, e do céu se revela a graça. Do céu se manifesta esse amor que cai como chuva sobre a humanidade. Algo que não temos como alcançar por nós mesmos. E a Bíblia revela esse Deus enviando o seu único Filho para, em vez de destruir os ímpios, os injustos, que suprimem a verdade, dizer a eles que os que se arrependessem da impiedade e da injustiça e se reconciliassem com o Deus Criador, estes seriam adotados na família de Deus. Seriam tratados como filhos e filhas e se tornariam habitação do Espírito Santo, que os ensinaria, a partir desse encontro, a amar, a deixarem de se comportar de maneira ímpia e injusta. Jesus Cristo, portanto, é esse que o Pai enviou. Esse é o verdadeiro profeta. Essa é a luz do sol. Eu ainda essa semana lendo Nietzsche, falando sobre a morte de Deus, dizendo que no mercado, em plena luz do dia, um louco entrava com uma lanterna acesa, procurando saber onde está Deus, quem o matou, quem destruiu sua vida, quem apagou a linha do horizonte. A Bíblia revela Jesus Cristo como a luz do mundo.
E Jesus lança luz sobre essa história toda de Romanos 1, verso 18, dizendo que Deus é gracioso, que Deus é um Deus de amor, e que Ele se dirige no evangelho do seu Filho aos ímpios e injustos, para que esses deponham armas, deixem o pelotão dos rebeldes, se reconciliem com o Rei do Universo, a fim de receberem o seu abraço. É o que eu espero que você faça nesses dias, em nome de Jesus. Que você se volte para Ele, que você deixe a verdade emergir, vir à tona. Não há nada que você possa fazer contra a verdade. Deixe a verdade se manifestar, porque se ela tiver que o golpear, vai ser para curá-lo, para torná-lo mais belo, mais santo, mais parecido com Cristo. De maneira que num mundo ensandecido como esse, sua vida possa brilhar com o brilho refletido pelo contato com a beleza de Cristo. E que faz, portanto, com que aqueles com os quais você mantém contato possam entender a natureza dos seus problemas, bem como a solução para os mesmos. Que Deus, portanto, o abençoe com esse pequeno verso de Romanos 1,18. Que Ele traga mais lucidez intelectual. Que Ele o console. Que Ele o ajude a entender o que está ocorrendo nesse planeta. Não é um chamado para você se tornar secretário da Trindade, mas para você entender o momento que nós estamos passando à luz dessas grandes verdades que nos são comunicadas pelo Evangelho. Que Deus enxugue suas lágrimas. Que Deus se revele a você como um Deus justo, como um Deus de amor. Que você entenda que há momentos da história da humanidade que Deus tem que fazer aquilo que o C.S. Lewis, sobre quem eu já falei, menciona num dos seus livros. Talvez seja a frase mais famosa do grande pensador britânico. Deus fala na nossa consciência, sussurra nos nossos prazeres e grita na nossa tribulação. A tribulação é o megafone de Deus para o mundo surdo. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pela revelação dos Teus atributos na natureza e no Evangelho. Louvamos o Teu nome pela manifestação do Teu poder, da Tua sabedoria, da Tua bondade na ordem criada. E louvamos o Teu nome pela manifestação da Sua santidade, da Sua graça, da Sua misericórdia no Evangelho de Jesus Cristo. Senhor amado, não permita que nada nos faça perder o encanto por Ti. E que nesses dias de trevas, aqueles que não Te conhecem tenham acesso à luz através das nossas pobres vidas, Senhor. Sustenta os que estão me ouvindo nessa manhã e que se encontram abatidos, enfermos, cansados do noticiário, Senhor, fugindo de notícia triste, Senhor. Ó Deus, os que estão vendo o seu padrão financeiro despencar, Deus querido, que estão enfrentando problemas psicológicos das mais diferentes espécies e em meio a conflitos dentro de casa, Senhor amado, em nome de Jesus, faça na vida destes aquilo sobre o que falamos no domingo passado. Davi, em Ziclag, a cidade destruída, sua família aprisionada, sequestrada, aqueles que ele comandava se voltando contra Davi, atribuindo a ele a responsabilidade do ocorrido. E tua palavra diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus, que só o ato de pensar em Ti nos energize, Senhor, nos levante, nos anime, é o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.